É isso aí, pessoal. Cada vez mais auditor fiscal você está virando? É bom que vire mesmo, porque a gente está chegando aí, no tempo da nossa prova, no tempo do nosso certame, e eu preciso que você se prepare cada vez mais. A história aqui é o seguinte: nós vimos no finalzinho da aula passada um tema muito interessante que eu queria voltar com você para começar essa aula, que é justamente quando você fala assim, emissão de uma nota fiscal eletrônica com dolo. Como assim, Tudão? Então eu faço algum rolo com a empresa destinatária e falo assim, ó, vou emitir uma nota para você, você dá o aceite aí, tá? Então eu, a princípio, tenho um rolo com o destinatário, certo? A mercadoria nunca vai circular, mas a nota está rolando. Isso é doloso, pô. Por quê? Porque os dois estão combinando. Tem intenção do agente. E no final das contas, o que está circulando aqui? Está circulando ali, provavelmente, sabe o que está circulando ali? Está circulando ali é crédito de imposto, pode ser crédito de IPI, crédito de ICMS, porque nota fiscal hoje em dia vale dinheiro. Pega um exemplinho numérico aqui para botar para vocês. Por exemplo, vamos imaginar um combustível que a princípio aqui no estado do Espírito Santo tem a alíquota de 25%. Vamos imaginar uma carreta de combustível hoje. A carreta de combustível carrega 50 mil litros de gasolina. 50 mil litros de gasolina a R$6 o litro, estamos falando de 300 mil reais só de produto numa carreta. Então, veja, a carreta já é cara, aí você, por isso tem muito roubo de carreta no Brasil, E o produto é caro, 300 mil reais de combustível naquela carreta de gasolina. Aquela carreta de gasolina, a alíquota 25%, vamos dizer, a gente está falando aí de quantos? 10% seria 30 mil, 20% seria 60 mil, mais 5% seria 10% seria 30 mil, então 5% é 15 mil. Então dá 75 mil reais de imposto. 75 mil reais de imposto. Vamos imaginar que um produto com 75 mil reais de imposto, você daria direito, por exemplo, a crédito para o destinatário, se a princípio ele receber aquela nota fiscal e não for carreta nenhuma. Você está falando de dinheiro, meu querido. Então, notas fiscais eletrônicas feitas de forma dolosa geram recursos em ICMS. E isso, quando cai na prova, a auditoria fiscal em cima, nós caímos matando nessas situações. Por quê? Porque a gente vê que a situação... Então, a gente tem que comprovar o quê? Fechamento da operação, se realmente houve pagamento na conta bancária referente àquele combustível, para saber se a operação realmente existiu. Tá certo? Vai na telinha. Então, veja assim, tenha sido emitido por meio eletrônico um dolo, intenção do agente. Fraude, fraude ela é intencional. Mas normalmente está relacionada, diferente da fraude na contabilidade, a nossa fraude aqui na área fiscal, na auditoria fiscal, ela tem toda a relação com falsificação de dados ou falsificação de documentos. Então, a falsificação gera a fraude na auditoria fiscal, tá certo? Simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro, simulação ou erro. O que é a simulação? Então, duas pessoas se reúnem para simular uma operação. Como eu falei, o remetente e o destinatário combinam de simular a situação. Erro, aí sim é um engano, que a princípio não tem dolo. Mas, de qualquer forma, se tudo isso aí permitir um não pagamento de imposto ou qualquer outra vantagem devida, como, por exemplo, a transferência de crédito, Então, na nota eletrônica que é emitida com dolo, com uma simulação, está havendo uma transferência de crédito porque a mercadoria realmente não andou, aí nós temos uma situação de irregularidade. Tá certo? Bom, vamos para outro artigo, ainda nesse sentido de a gente ler a lei do ICMS do Estado e, a princípio, buscar informações a respeito de fraudes e erros na escrita fiscal. Artigo 69. Sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação tributária, as mercadorias ou os bens poderão ser apreendidos, veja, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação tributária, as mercadorias ou bens poderão ser apreendidos, em trânsito. Então, várias situações nós poderemos ter na nossa prova de mercadorias sendo apreendidas em trânsito. E veja logo, a letra A, quando desacompanhados do documento fiscal exigido na legislação tributária. Olha aqui para mim. Então vem aquela questão, fiscal Maria estava na pista quando passou o caminhãozinho e a princípio estava sem nota fiscal. Ou com nota inidônea. Que faz fiscal Maria?
Manda apreender as mercadorias existentes desacompanhadas de nota fiscal. Por quê? Porque a nota fiscal ela acoberta a operação. Ela traz uma cobertura de legalização, de licitude, de legitimidade daquela operação. Mercadoria transitando sem nota é fato gerador de imposto. Mercadoria, a princípio, transitando. Serviço transitando, né? Serviço não transita, né? O serviço é prestado. Serviço sendo prestado sem nota fiscal, também falta de pagamento de tributo. Você entendeu? Vai na telinha. Então, na verdade, ele está falando aqui, ó. Essas situações também vão gerar questões de prova. Então, você está com a mercadoria em trânsito e ela está desacompanhada da nota fiscal. O fato dela estar desacompanhada do documento fiscal já é o suficiente para a gente declarar. Então, essa situação é a irregularidade que, a princípio, gera, por causa dessa fraude, né, ou por causa desse erro, nós podemos ter aí a tributação. Quando não puder ser identificado o destinatário, o que significa isso, Tudão? Não pode ser identificado o destinatário. Olha aqui para mim. Isso aí pode ser por erro, pode ser por fraude, né? Como assim, Tudão? Olha só, se eu a princípio indico que uma empresa minha aqui no Espírito Santo está vendendo para a Zona Franca de Manaus, o que eu ganho? Eu ganho uma isenção, porque o ICMS não vai incidir, né? Aliás, perdão, vai incidir, mas está isento, e ainda eu ganho um crédito de estímulo. O que é o crédito de estímulo, professor? Quando você vende para a Zona Franca de Manaus, o imposto que você a princípio deveria pagar, você vai poder abater do valor da nota fiscal. Chama-se isso crédito estímulo. Ah, professor, faz um cálculo aí para eu poder entender o que você está falando. Vai na telinha para eu te explicar. Então, é simples, mas é importante que você reconheça. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma tela em branco. Olha só. Uma empresa A, no estado do Espírito Santo, declara na sua nota fiscal que está fazendo uma venda para a Zona Franca de Manaus. O valor da mercadoria é R$1.000. Como é uma venda interestadual, a alíquota a ser utilizada é interestadual. E a interestadual Espírito Santo Amazonas é a alíquota regra, que é a alíquota de 12%. Ou seja, o ICMS que deveria ser pago nessa nota fiscal seria o valor de R$120. Tá certo? Só que está isento do imposto. E mais, além de estar isento do imposto, ele, a princípio, é dado como um crédito estímulo, ou seja, o valor do ICMS que está dentro do valor da mercadoria vai ser retirado do valor da mercadoria. A mercadoria, a nota fiscal, vai sair como R$1.000 menos os 120 que seria o crédito, que seria o imposto a ser pago. Então, além dele não pagar, ele vai abater do valor da nota fiscal. Ou seja, é muito bom vender para a Zona Franca, porque além de você não pagar o tributo, você vai abater da nota fiscal. Olha aqui para mim. Isso chama-se crédito estímulo. Agora, olha que beleza. Você é fiscal Maria, acabou de verificar uma determinada carreta que está descendo, né? Direção Espírito Santo, indo lá para o sul. Aí o cara fala assim, não, eu estou indo para a Zona Franca. Aí você fala, mas vem cá, você está saindo da minha fronteira, indo para o Rio de Janeiro. Como é que você está dizendo que você está indo para a Zona Franca, rapaz? Você está voltando para depois ir? É que eu estou dando um passeio. É que eu vou comer uma feijoada na casa da minha sogra, ela mora no Rio. Um monte de papo que o nosso motorista vai dar, mas dificilmente ele vai comprovar para você que realmente a mercadoria está no destino que está na nota fiscal. Provavelmente ela está sendo vendida para local tributado normalmente e acaba sendo uma irregularidade, fraude, né? Porque uma situação dessa é fraudulenta, ele não está errando. Ele está fazendo de uma forma dolosa, ou seja, o chefe dele mandou, entrega essa mercadoria lá no Rio. Ou entrega essa mercadoria aqui internamente no Espírito Santo. Mas nós fazemos a nota irregular dizendo que ela, a princípio, está indo para fora do estado. Entendeu, auditor fiscal? Então, como ele fala aqui, ó, vai de novo lá na telinha. Você não consegue identificar o destinatário, então tem um problema ali. O cara declara um destinatário que não é aquele que na realidade está fazendo aquela determinada situação, aquela determinada circunstância. Então essa é a situação, você entendeu? Letra C. A critério do fisco, quando ingressarem no território deste estado com destino a outra unidade da federação. Veja,
a critério do fisco, quando ingressam no território desse Estado com destino a outra unidade da Federação. Veja que esta situação, né, de fazer a critério do fisco, quando ingressarem no território desse Estado com destino a outra unidade da Federação, nós estamos aqui uma situação que pode gerar uma situação de uma sanção. Por quê? Porque se eles entram aqui no nosso Estado, estão em trânsito, e alegando que vão passar somente e vão para outra unidade da Federação, tem que haver uma comprovação de que realmente não está vindo para ficar no nosso Estado. Como assim, Tudão? Olha aqui para mim. Outra irregularidade. Você pega essa irregularidade no flagrante, né? Então a Fiscal Maria está lá de novo na pista. Fiscal Maria na pista. É legal de você imaginar, né? Você, menina, querida colega, futura fiscala, você na pista, né? Não vai poder ser de tailleur, não vai ser aquele, né? Não, vai ser aquela botinha especial, aquela calça jeans, aquele casaquinho mais porque pode fazer frio e calor, né? Aquele chapéu estiloso, um boné bem aparelhado, aquele óculos escuro que ninguém consegue ver os seus olhos para onde você está olhando, fato tirador, fato tirador, fato tirador. Então a fiscala está na pista. E aí o que acontece? Ela, a princípio, acabou de parar uma carreta e o cara fala, ó, tô saindo com esses cocos aqui, ó, tô indo da Bahia lá para o estado de São Paulo, passando pelo seu estado. Aí você vai falar, então, não tem imposto para o meu estado. Cadê a nota fiscal? Aí ele vai falar, não tem nota fiscal. Não tem nota fiscal? Então, como é que eu vou acreditar em que você está falando? Estamos diante de uma irregularidade. A falta de nota fiscal faz com que o fiscal entenda que a mercadoria é interna para o Estado do Espírito Santo. Você entendeu? Então, cuidado na prova. Ah, não tem nota fiscal? Então, a operação é para o Estado do Espírito Santo. Pode apreender a mercadoria, coco, o professor vai estragar tudo, não importa. Apreende a mercadoria, cobra todo o imposto da mercadoria como se fosse vendida dentro do Estado. Você entendeu? Por isso que está previsto aí no nosso artigo 69. Vai na telinha. Então, a critério do fisco, vai ser a critério do nosso fiscal, quando ingressarem no território do Estado. Vai na telinha para mostrar para eles. 2. Se armazenados, depositados ou colocados à venda, o armazenador, o depositário, o vendedor ou o comprador não exibir e entregar à fiscalização, quando exigido, um documento fiscal idôneo que comprove a origem dessas mercadorias ou desses bens. Outro, eu acho que esse é outro artigo que é forte para cair na prova de vocês aqui, ó. Por quê? Porque tem muitas situações fraudulentas ou de erros aqui que podem acontecer que vão gerar fatos geradores do nosso tributo, né? Veja que ele fala do documento fiscal idôneo que é necessário nessa operação. Veja só, olha aqui para mim. Professor Tudão, você acredita? O camarada abriu um depósito na frente do posto fiscal. Não acredito. Sério? É. E ele, a princípio, não tem inscrição cadastral estadual. Já fui procurar, não abriu nada ali naquela empresa. Peguei os dados da empresa, procurei na internet, não tem CNPJ constituído. O cara abriu um negócio irregular na frente do posto fiscal. Não acredito. E aí? Aí, outro dia, de noite, começou a entrar mercadoria. Eu acho que algum rolo com a máfia chinesa. Aí, então, quer dizer, o camarada começa a viajar, porque o fiscal está sempre buscando fato gerador. Esse é o fiscal. Eu acho que era máfia chinesa, professor, porque a princípio eu comecei a ver ali um monte de gente lá e não sei o quê. Bom, moral da história, temos um depósito cheio de mercadoria sem inscrição cadastral. Tá bom. Você vai fazer o quê? Peguei a autorização da chefia para ir até lá, porque a ordem de serviço deve ser uma ordem de serviço formal. Aí eu peguei a autorização da chefia. Quem fala que a ordem de serviço deve ser formal é o nosso Código de Direitos, Obrigações e Garantias do Contribuinte. Lembra? Então eu tenho que ter uma ordem de serviço formal. Peguei a ordem de serviço formal, fui até a empresa, cheguei lá. Não tem inscrição cadastral, não tem nenhum documento idôneo que comprove a origem daquelas mercadorias. Ninguém pagou imposto naquele troço. Contagem de estoques. Deu 500 mil em mercadoria, multiplica pela alíquota do Estado, 17%, cobra o imposto, cobra a multa, auto de infração. Você entendeu? Simples assim, professor. Simples assim. Quer dizer, se não tem, você chegou no depósito, não tem documento idôneo que comprova a origem daquelas mercadorias, ninguém pagou o imposto sobre elas. Quem está com elas se torna responsável. Veja, não é o contribuinte.
Veja, o destinatário de mercadoria não é o contribuinte. Quem é o contribuinte é quem deu saída da mercadoria. Mas se ele não deu saída, aliás, se ele a princípio ainda não deu saída, né, mas ele recebeu a mercadoria porque ela saiu de algum lugar, então ele se torna responsável tributário. Tudo bem? Vai na telinha. Então, como responsável tributário, ele vai ter que pagar o imposto. Então, veja, armazenado no local, depositado no local ou colocado na banca para venda, o armazenador, o depositário, o vendedor ou até mesmo o comprador que não exibir e entregar a fiscalização, né? Quando exigido documento fiscal idôneo que comprove a origem dessas mercadorias ou destes bens. Tá certo? Fechamos essa boa informação. Em todos os casos, olha só, agora outra situação, porque está no artigo 69 e está falando assim, sem prejuízo de outras sanções, as mercadorias ou bens poderão ser apreendidos em todos os casos. Por exemplo, letra A, quando ocorrer uma remessa ou um recebimento por estabelecimentos com inscrição suspensa ou cancelada. Vamos lembrar que dentro da situação cadastral das empresas aqui no estado do Espírito Santo, uma empresa pode estar suspensa e essa suspensão ela é temporária da sua inscrição. Então, ela, a princípio, é uma suspensão temporária da inscrição, ou ela pode estar cancelada, e o cancelamento já é uma situação, a princípio, que a gente coloca como uma situação de cancelamento, é uma situação, não é mais temporária, é permanente. Então, o cancelamento é a perda mesmo da inscrição por situação permanente a respeito daquela situação. Tá certo? Então, olha aqui para mim. Uma das irregularidades que nós temos na nota fiscal, que gera uma fraude ou um erro, sendo dolosa ou não, é justamente você mandar mercadoria para quem está com inscrição cancelada ou inscrição suspensa, ou comprar a mercadoria de quem está com a inscrição cancelada ou suspensa. Então, a compra gera não permissão do crédito. E a venda, você realmente não está vendendo para quem possa receber de forma regular. Então, é uma irregularidade também. Tudo bem? Volta na telinha. Bom, olha só, agora vai ser uma outra situação interessante. Lembra que eu falei para você que a fraude relacionada ao nosso ICMS no Espírito Santo está relacionada na auditoria fiscal a situações de falsidade documental, ou seja, dados falsos naquele documento ou documentos falsos. Se houver anotações falsas ou evidência de fraude, opa, fraude apareceu aqui, Tudão. Nos livros e documentos fiscais, com elas relacionados, inclusive quanto ao preço, quanto à origem, quanto ao destino. Lembra da falsidade lá nos dados referentes à Zona Franca de Manaus, para poder se aproveitar de um crédito estímulo? A mesma coisa você pode fazer quanto ao preço. Olha aqui para mim. Tem determinados contribuintes, de forma fraudulenta, pegam a nota e colocam o preço pela metade, é a meia nota. Ou pega uma nota e coloca um preço subfaturado, bem abaixo do valor de mercado. Eu lembro uma grande loja, por exemplo, que vendia vestidos importados a R$10 mil, e quando você via lá os documentos de importação, os vestidos não custavam R$100. Ou seja, os caras tiraram alguns zerinhos, né? Isso é subfaturamento da nota fiscal, para pagar o quê? Menos tributo. Então, notas subfaturadas, dificilmente a gente vai considerar uma fraude ou uma falsidade documental. Por quê? Porque há intenção. O cara colocou aquela intenção e fez a nota. Ah, não, eu errei, mas errou em todas? Porque você errar numa é uma coisa, agora errar em todas as notas você errou, todos os produtos que você vende sem 2 zerinhos, tá complicado para a gente aceitar, tá bom? Volta na telinha. Então, outra situação de irregularidade. Se o armazenador, o depositário, o vendedor, o comprador, o remetente ou o destinatário não está inscrito na repartição competente, quando a isso estiver obrigado. Veja, as empresas que a princípio tratam com mercadorias devem ter inscrição no Cadastro Geral Fazendário aqui do Estado do Espírito Santo. Tem que ter inscrição, galera. Então, tem que levar em consideração que tem que ter a inscrição propriamente dita para a gente poder levar em consideração e trazer essas informações aí para a nossa prova, tá bom? Então, guarda essa informação. Não podemos receber mercadorias, vender mercadorias
se não tivermos a inscrição quando obrigados na repartição competente. Letra D, quando pertencente a um estabelecimento de um funcionamento provisório, ou a um comerciante ambulante, ou localizado em via pública, como um feirante, estiver em posse desses em situação irregular perante o fisco. Olha aqui para mim, mesmo o estabelecimento provisório aqui no nosso estado tem que ter inscrição cadastral, mesmo que a inscrição seja provisória. Mesmo um feirante tem que ter autorização da prefeitura e tem que ter lá o sistema próprio lá do nosso estado para poder pagar o tributo. Às vezes ele é colocado na estimativa. Então, de toda forma, a empresa ou empresário individual que seja regular perante o fisco, não há problema. Mas quando ele está ali de forma irregular, aí o problema acontece. Professor, você está dizendo para mim que eu posso fiscalizar, por exemplo, um ambulante na rua? Pode ser que você receba essa incumbência, né? Aqui no estado de São Paulo, muitas vezes nós fiscalizamos lá 25 de março. E o que tem mais lá? Ó, rapa! Então tem um pessoal lá que a princípio está lá fazendo a venda, né? Pessoas físicas. Quando nós fazemos esse tipo de operação, normalmente a gente vai nas lojas físicas lá, para a gente ver se a princípio os estoques estão batendo com notas de entrada, se não tem um monte de compras vendo sem nota ali, quer dizer, então a gente vai fazer uma verificação, mas pode ser feito também nos transeuntes, nas pessoas que a princípio estão vendendo na rua, né, os próprios camelôs, tá bom? Professor, você muitas vezes fiscalizou camelô nos seus 22 anos de fiscalização? Nunca. Então, a gente sempre tem a ordem superior para fazer a fiscalização nas empresas que a princípio são relevantes em termos de arrecadação. Então, o camelô, muitas vezes a gente passava por ele, mas não fazia a fiscalização nele, propriamente dito. Às vezes dá um alô, acerta lá a tua situação, né? Se inscreve direitinho, né? Abre um MEI para poder trabalhar. Vai na telinha. Bom, letra E. Aquelas situações que constituam, veja, então ele fala aqui, ó, sem prejuízo de outras sanções, as mercadorias poderão ser apreendidas que constituam uma prova material à infração à legislação tributária. Veja, o fiscal está sempre buscando o que nós chamamos das provas materiais, que são provas tangíveis, são provas que podem ser tocadas com os dedos, são provas que constituem, né, mostram que existe ali uma determinada circunstância que gera uma situação relacionada à infração à legislação tributária. Olha aqui para mim, dá exemplo, Tudão. Então você pegou lá uma carga de gasolina adulterada. Como é que você comprova que aquela gasolina é adulterada? Ah, professor, pelo cheiro. O fiscal que sente o cheiro da gasolina já sabe que está adulterada. Não dá, né? Então, na verdade, nós apreendemos a mercadoria e levamos ela para análise. Então, o Instituto de Pesquisa Tecnológica dá o resultado e aí, a princípio, a gasolina é considerada adulterada. Mas tem que haver a apreensão, nomear um depositário, fazer os testes. Mais para frente, se realmente for considerada adulterada, ela precisa ser, né, eliminada, talvez, né? Porque gasolina adulterada não serve para nada, a não ser para botar no carro daquelas pessoas desavisadas, né? E quase acabar com o carro do sujeito. Não é verdade? Volta na telinha. Bom, olha só o que acontece ainda a respeito de determinadas presunções aqui no nosso estado. Presumir-se a operação ou prestação tributável não registrada. Olha só, isso aqui tem tudo a ver com a nossa prova de auditoria fiscal, tá? Talvez sejam os artigos assim que a gente vai lembrar mais comumente na nossa prova. Primeiro que ele já está falando o seguinte, essas presunções, elas são relativas, ou seja, admite prova em contrário, mas ele já está falando assim, ó, presumiciar operação ou prestação tributável significa presumiciar que tem ICMS na jogada, que essas situações vão gerar para nós vendas sem notas, prestação de serviço sem nota, então tem ICMS na jogada, é o que ele quer dizer aqui para nós. Então vamos ver, presumiciar operação ou prestação tributável não registrada, ou seja, que não está registrada. Quando constatado o quê? 1. Suprimento de caixa sem que haja comprovação de origem regular do numerário, quer esteja escriturado ou não. Olha aqui para mim. Lembra?
o sócio, o diretor, o gerente da empresa manda dinheiro para a empresa dizendo que a princípio está fazendo um suprimento de caixa, está fazendo uma doação, um mútuo, um empréstimo, mas não tem movimentação bancária nenhuma, não tem comprovação bancária nenhuma. Então tudo aquilo que você aprendeu na auditoria contábil, agora nós usamos na auditoria fiscal, tipo, se não tiver uma documentação que comprove a movimentação bancária, eu não vou aceitar esse suprimento de caixa. Ah, houve um suprimento de caixa no final do ano de R$100 mil. Não tem documentação comprovando de onde é a origem daquele dinheiro. Nós vamos entender que são operações tributadas pelo ICMS. Vamos entender que são prestações de serviço tributadas pelo ICMS. Lavratura de autoinfração da Fiscal Maria. E pagamento do tributo. Vai na telinha. Você entendeu? Bom, também nós vamos ter no item 2, efetivação de despesas pagas ou arbitradas em limite superior ao lucro bruto, declarado pelo contribuinte. Veja, efetivação de despesas, o camarada foi lá e pagou despesas, seja por arbitramento ou pagamento, e aí é acima do lucro bruto, nem o lucro líquido. É acima, ele pagou tanta despesa que ele pagou mais que o lucro bruto. Ou seja, na verdade esse pagamento está saindo de algum lugar. Vamos entender que é de um caixa 2. Tá certo? Então, se você tiver despesas acima do lucro bruto, você está tirando esse valor do caixa 2 da empresa. Tá certo? 3. Diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime especial ou registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Veja, eu tenho um movimento tributável médio apurado em regime especial, né? Ou registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Então, essa situação de diferença, esse movimento tributável médio, significa que a gente está tendo, em algum lugar, uma informação errônea, exatamente porque nós não estamos vendo de onde vem esse movimento tributável médio diferenciado. 4. Diferença apurada mediante um controle físico dos bens ou mercadorias. Assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e de saídas. Diferença apurada mediante um controle físico dos bens ou mercadorias. Assim, entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e de saídas. Então, é entendido aqui como um confronto, né, entre o número de unidades que estão no estoque e entradas e saídas. O que significa isso, professor? Olha aqui para mim. O camarada está vendendo sem nota e nos estoques, né, a gente não consegue reparar o que está acontecendo. Na verdade, todo estoque que estiver faltando na empresa, nós vamos entender. Ah, isso aí é venda sem nota. Tá certo? Volta lá na telinha. Então ele fala assim, ó. Bom, passivo fictício. Lembra do passivo fictício? Você já sabe, você estudou lá em contabilidade, em auditoria contábil. Passivo fictício é aquele que está regularmente registrado na contabilidade, mas que ele não existe. Passivos fictícios, saldo credor na conta caixa. Vamos marcar isso tudo aqui, né? Quer dizer, esse item 5 aqui do artigo 76A também é extremamente importante, né? Passivos fictícios, saldo credor da conta caixa, diferença apurada por meio do movimento da conta corrente de mercadorias ou de qualquer outra modalidade, né, que caracteriza a omissão da receita. Então, tudo isso aqui acaba sendo relevante. Quer dizer, estamos falando aqui de omissão de receitas importantíssimas. Olha aqui para mim. Então, o passivo fictício é aquele que já foi pago, mas ainda está na contabilidade porque foi pago com caixa 2. Saldo credor da conta caixa, porque os pagamentos estão feitos por um caixa 2, né? Na conta caixa não está suportando, já estourou o caixa da empresa. Diferença apurada entre o movimento da conta corrente. Que diferença é essa? Você vai ver que as notas eletrônicas que foram emitidas estão bem abaixo do movimento que está aparecendo na conta da empresa, ou seja, ele está recebendo muito mais dinheiro do que efetivamente ele está declarando em notas fiscais. Essa comparação nota fiscal com o movimento da conta caixa, justamente vamos dizer que é uma omissão de receita. Tem várias operações da Receita Estadual pegando a diferença entre o movimento
né, do caixa, bancos ou as máquinas de cartão de débito e crédito e o movimento atribuído às notas fiscais eletrônicas. Essa diferença nós vamos tributar como uma omissão de receita. O nosso Brasil é um dos países mais desenvolvidos em termos de fiscalizações, auditorias eletrônicas. Esse cruzamento de dados é um dos mais avançados do mundo aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Com isso, nós encerramos esse bloco. Firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.